Esboços proféticos. Palestra completa realizada em 18 de julho de 1968. O Antigo Testamento é um projeto profético da vida de Jesus, e Jesus é a verdadeira identidade de cada criança nascida de mulher. A profecia acabou. O que as pessoas chamam de profecia hoje é simplesmente uma pequena bobagem chamada adivinhação. Você pode usar todos os pequenos ismos do mundo, mas a verdadeira profecia acabou, e isso está no Antigo Testamento. O Novo Testamento a cumpre, mas essa é a vida de Jesus, e Jesus é a verdadeira identidade de cada criança nascida de mulher. Então, o clímax foi alcançado. Está feito, pois todas as promessas de Deus encontram seu sim nele. Então, em todos, tudo o que é dito sobre ele, o indivíduo experimentará, a coisa toda está se desdobrando no homem, em cada criança nascida de mulher. Não está escrito para que você possa ler como ler o alfabeto. Não foi pretendido dessa maneira. Como este teólogo disse a Blake. Você precisa de alguém para elucidar suas ideias, e Blake disse a ele. Você deveria saber que o que é grandioso é necessariamente obscuro para mentes fracas, pois o que pode ser tornado explícito para o idiota não vale meu cuidado. E os antigos consideravam o que não era muito explícito como o mais adequado para instrução, porque desperta as facilidades para agir. Então ele perguntou ao teólogo: por que você acha que a Bíblia é mais divertida e instrutiva do que qualquer outro livro? Não é porque ela é endereçada à imaginação, que é sensação espiritual, e mediando apenas para o entendimento ou razão? Então, o Antigo Testamento é simplesmente uma adumbração, é um prenúncio de uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente. Eles são esboços, e os esboços são feitos em um quadro geral, deixando de fora os detalhes, para despertar as faculdades para agir. Agora, aqui, vamos pegar, digamos, tantos quantos pudermos obter hoje à noite nesta hora. Gênesis é o enredo da semente de toda a Bíblia. Começa. No princípio Deus. Gênesis 1 versículo 1, e termina com esta nota, e em um caixão no Egito. Gênesis 50 versículo 26. No princípio Deus. Num caixão no Egito. Bem, quem está no caixão? Um homem, e seu nome é José, o sonhador. A Bíblia tem apenas uma fonte de sonhos. Todos os sonhos procedem de Deus. Então, quem é José? O protótipo de Deus. Bem, Deus é homem. Você é um homem. Deus não existe mais, sua própria humanidade, aprenda a adorar. Deus aparece, e Deus é luz. Para aquelas pobres almas que vivem na noite. Mas a forma humana exibe. Para aqueles que habitam os reinos do dia. William Blake, de Augúrios da Inocência. Deus é homem, e você é um homem. Você contém todo o drama dentro de você, e todo o drama se desenrolará dentro de você. Então, no princípio Deus. Num caixão no Egito. Agora, a Bíblia inteira, aqui está o enredo da semente. Como ele termina? O fim do Apocalipse. Vem, Senhor Jesus, Apocalipse 22, 20. Aqui está o cumprimento, pois todas as promessas de Deus encontram seu sim, seu cumprimento nele. Então, vem, o cumprimento de todas essas promessas em mim. Agora, aqui, tudo neste mundo, cada criança, cada cadeira, casa ou árvore, não importa qual objeto você veja, tudo neste mundo contém dentro de si a capacidade de significado simbólico. Deus fala ao homem por meio dos sonhos e se revela por meio da visão. Bem, aqui, uma senhora tem essa experiência. Ela disse: eu me vi na área mais estranha e escura, era tão escuro, azeviche, e aqui, apesar da escuridão, estou segurando na minha mão o que parece ser quase o formato de uma caixa de sapatos. Poderia ser um pequeno caixão, mas como era tão pequeno, pensei em termos de uma caixa de sapatos. No entanto, parecia um pequeno caixão. E na escuridão, eu sabia que estava nela. Eu estava nela. Mas eu não entendia. Como eu poderia estar nela quando estou olhando para ela e a estou segurando em minha mão?
E aqui está uma pequena caixa de sapatos ou um caixão, e eu estou nela. E no meu sonho, eu me viro e, enquanto eu me virava, eu parecia me virar em direção à luz, e a luz estava brilhando. E enquanto eu me virava em direção à luz, a luz parecia me iluminar no sentido de que eu entendia e então veio um alívio peculiar, porque eu sabia o que eu era. Antes disso, eu não sabia o que eu era, quem eu era, eu só sabia que estava ali, e então eu soube, sem sombra de dúvida, que eu era José, e eu não poderia sair daquela caixa até que eu me tornasse Jesus. Agora ela veio até mim com esse medo e disse: O que diabos isso pode significar? Bem, você vai a qualquer um sem o conhecimento das Escrituras, e o que eles lhe diriam? E aqui está a Escritura. No princípio Deus. Num caixão no Egito. Mas ele exige uma promessa de que eles não o deixarão no Egito, eles o tirarão de lá. Agora, Deus está sendo formado no homem. Aqui está o não gerado se formando no homem, e quando ele está completamente formado, ele sai. E quem sai? O Senhor Jesus Cristo. Não há nada além de Cristo, então ele sai. Então, aqui está esta senhora, uma senhora perfeitamente adorável. Ela é casada, ela não teve um filho, mas adotou um. Eles vivem felizes em sua esfera com este filho adotivo, então ela é uma pessoa normal, natural, tendo um sonho simples, e ela se vira para perguntar: O que diabos isso poderia significar? Bem, aqui está a Escritura. Ela está realmente vendo a Escritura em uma adumbração. É um prenúncio, mas não em detalhes. Ela deixa de fora os detalhes, deixa de fora os pontos importantes, porque se não o fizesse, bem, então, não poderíamos ser despertados. Então, somos despertados para descobrir o que diabos isso significa. E você começa a especular. Você começa a se agitar dentro de você. E, então, se isso pode ser explicitado para o idiota, não vale a pena me preocupar. William Blake. Então, aqui, cada um, e quem é essa caixa? O que é a caixa? Esta, indicando o corpo físico, é a caixa, esta é a caixa alongada, o caixão em que Deus está enterrado. Ele está enterrado em cada um nascido de mulher. E um dia ele sairá da caixa. Quem sai? Deus. Então, ele está enterrado na caixa, e ele está enterrado como um homem. Você é um homem. Eu sou um homem. Nós somos o homem genérico. E depois de todos os inúmeros golpes que a sociedade nos dá, nós simplesmente emergimos desta caixa, e emergimos como o Senhor Cristo Jesus. Isso assusta as pessoas. Mas posso te dizer? Não tenha medo, e não seja cínico sobre isso, porque você vai ter isso de qualquer maneira. Você só adia isso com seu cinismo. Então, se você é um cínico, tudo bem, seja um, se você precisa ser, mas eu lhe digo, você está apenas adiando o inevitável nascimento de Deus em você. O que importa se você é dono da terra e não tinha isso? Você está construindo na areia, pois vai deixar tudo o que construiu para trás, mais tudo. Você partirá deste mundo, talvez esta noite, e deixará tudo para trás, exceto o desdobramento das Escrituras dentro de você. O único propósito da vida é desdobrar a promessa de Deus. E assim, toda a promessa está contida no Antigo Testamento, e você vem ao mundo para cumpri-la. E somente na medida em que cumprimos as Escrituras, realmente construímos algo, pois só podemos tomar o cumprimento da palavra de Deus. Todo o resto é deixado para trás. Não importa o nome que você dá a si mesmo, a posição que você ocupa no mundo, os presidentes do mundo, os reis, as rainhas, os czares, todos eles desaparecem e não deixam rastros para trás. Tudo o que eles levam consigo é aquela porção da Escritura que cumpriram. É tudo o que eles estão levando, e não levam mais nada. Então, ou você acredita ou não acredita. Então, aqui estão os esboços proféticos. Vamos pegar alguns. Quem acreditaria nesse tipo de afirmação? Pode um homem dar à luz um filho? Jeremias 30, 6. Agora, o Senhor está fazendo a pergunta ao profeta Jeremias.
Pode um homem ter um filho? Bem, a resposta óbvia é: não, ele não pode fazer isso. Então por que vejo cada homem com suas mãos se retirando de si mesmo, assim como uma mulher em trabalho de parto? E por que todo o rosto está pálido? Oh, do dia não havia luz. Jeremias 30, 6, a coisa mais incrível que poderia ser dita de um homem. Como um homem pode ter um filho? Então, agora, é simplesmente declarado no capítulo 30 do livro de Jeremias e descartado, simplesmente descartado. É um prenúncio, é um prenúncio. Agora, esse livro foi escrito 600 anos antes de Cristo. Quem sabia que realmente pretendia que um dia fosse cumprido no homem? Então, você e eu estamos caminhando na Terra, assim como estamos hoje, sem entender, sem saber nada sobre isso. Lá está, e então nós lemos, e as pessoas especulam, e nós nos perguntamos: do que diabos ele está falando? Jeremias era louco? Tantas declarações que ele fez parecem insanas. Ele era louco? E aqui elas são consideradas palavras de Deus. E então nos dizem para não acrescentar nada. Não acrescente a palavra de Deus, e não tire dela, Deuteronômio 12, 32, pois a palavra de Deus se provará em desempenho. E não tire dela, deixe exatamente como está, quer você entenda ou não. Bem, os homens não entenderam através dos séculos, eles alteraram isso. E agora hoje está escrito: pode um homem dar à luz um filho? Por quê, então, vejo cada homem com as mãos nos lombos, como uma mulher em trabalho de parto? Jeremias 30, 6. Não tem nada a ver com lombos. A palavra em hebraico é kauletz, a pronúncia-se achauetz, e significa tirar-se de si mesmo, usando as mãos. É exatamente assim que acontece. Mas cara, não entender isso disse: bem, agora, vamos apenas mudar isso. Então eles mudaram o significado da palavra. Mas felizmente para nós, nós temos a palavra original e o significado original dessas palavras, e elas não faziam sentido. Elas não faziam sentido então, elas não fazem sentido agora. Só faz sentido para quem já passou por isso, e quando de repente você desperta dentro de si mesmo, e quando você começa a sair do seu crânio, você realmente usa suas mãos e se puxa para fora de si mesmo, assim como uma mulher dando à luz uma criança no campo. Antigamente, eles não iam ao hospital. Não havia hospitais. Você estava nos campos quando a criança nasceu, e você pegou seu próprio ser formado, você o formou dentro de si mesmo, e com suas próprias mãos você puxou o que você formou dentro de si mesmo para fora de si mesmo. Bem, você forma isso dentro de si mesmo, e o corpo do homem é o útero de Deus, e ele se forma dentro do homem. E então puxa a si mesmo, aquilo que é formado, ele puxa para fora de si mesmo, assim como uma mulher puxa a criança para fora do seu útero, isto é, a mulher primitiva fez. Hoje nós vamos ao hospital, e você é colocado para dormir, e quando você acorda, lhe dizem que você tem um filho, e você não sabe nada sobre isso. Mas este livro não foi escrito quando vocês foram aos hospitais e tiveram o sono imposto a vocês. Vocês estavam no campo quando, de repente, tornou-se necessário tirar do seu próprio ser o que vocês tinham formado dentro do seu ser. Bem, este é o grande milagre. Como ele se formou no crânio do homem. Como o homem, que é Deus, como Deus se formou, o não gerado, se formando dentro de si mesmo, dentro de um molde chamado a homem. Então, aqui, isso é um prenúncio, não é? Um prenúncio. Mas não dá em detalhes. Ele deixa de fora propositalmente todas as pequenas, eu diria, coisas às quais a mente racional poderia se apegar, deixando o homem viver pela fé. Ele pode realmente viver pela fé? Então, aqui, o livro inteiro não é nada mais do que um projeto. É o prenúncio do que toda criança nascida de mulher um dia experimentará. Agora, o que veio ao mundo? Deixe-me mostrar-lhe desta maneira. Eu lhe disse nos últimos dias o que você está destinado a ser. Eu lhe digo o que eu experimentei. Você pode acreditar em mim. Você pode duvidar. Realmente não importa. No que me diz respeito, realmente não importa.
Importa para você se você acredita. E eu lhe mostrarei até que ponto eu quero dizer, importa para você se você acredita. Eu digo a vocês que eu nasci do alto. Eu digo a vocês que só existe Jesus no mundo. Todo aquele que nasceu do alto é Jesus Cristo, todo aquele. Agora, você pode ver um homem, mas não acredita. Por que você o viu? Bem, ele é nascido de cima. Para deixar isso neste nível, tudo bem, não faz diferença, você tem que realmente ter a experiência de vê-lo no nível acima e saber a verdade do que ele está falando. Agora, por que isso é importante? Vou lhe mostrar por que é importante. Uma senhora acabou de cair morta ontem, na verdade, quando a ligação chegou. A última vez que a vi foi na última sexta-feira de junho, e sentados à mesa estavam 4 desfrutando de um almoço muito bom e simples. Ela disse: "Oh, que sensação estranha!" E a cabeça caiu, e ela se foi deste mundo. E então aqueles que a conhecem, bem, eles lamentam a partida de Marta, mas Marta está livre. Marta não foi restaurada à vida, Marta está livre. Vou lhe dizer por que Marta está livre. 6 meses atrás, Marta teve a visão da carruagem chegando, autopropulsada, e eu saí, e quando entrei nesta sala onde ela estava, e ela estava sentada, ela sabia que eu sou o ser que você sabe que eu sou. Eu sou Neville. E eu estava vestido de poder, puro poder todo-poderoso, apenas poder. Comecei a falar sobre poder e enquanto Marta se sentava e olhava, ela disse: "Ora, ele é Neville, e ele é Deus." E ela continuou repetindo audivelmente para si mesma, que ele é Neville, e ele é Deus. Ele é Neville, e ele é Deus. Bem, aqui, Marta realmente viu Deus, vestido de poder, usando o rosto de um amigo, aquele que ela conhece como Neville. Eu disse: "Só existe Deus neste mundo, ele usa todos os rostos." Então, ela viu o poder de Deus usando o rosto de um amigo. Agora ouça as palavras. Já não vos chamo servos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos. Tudo o que ouvi de meu Pai, isso vos disse. João 15:15. Quando você o vê, e o vê como um amigo, você é liberto. Como? No 8º capítulo de João. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade de que? Que 2 e 2 são 4. Não, eu sou a verdade. Eu vos disse tudo o que ouvi de meu Pai e eu sou a verdade. Agora você me vê. Você vê Deus vestindo como uma vestimenta poder, puro poder, mas você vê um rosto, e o rosto que ele está vestindo é seu amigo. E por isso já não vos chamo escravos, porque os escravos não sabem o que faz o seu senhor, eu vos chamo amigos. E, assim, vês um amigo, e o amigo liberta-te. Então, Marta, por aquela visão de 6 meses atrás, hoje não é restaurada a vida, ela é libertada. Você só pode ver isso em visão, você não pode ver aqui. Aqui você vê um homem, com todas as fraquezas do mundo, mas em visão, ele se revela em visão. Então ele se revelou, e ele estava vestindo o corpo de um homem, sim, mas o corpo era pura onipotência, todo o poder. E então, ele usava o rosto do amigo de Marta, o mesmo ser, então ela sabia a verdade do que eu ensinei. Então, ela disse: "Eu sou vosso amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos disse." Então, ela viu todo o drama reunido em uma imagem maravilhosa. A carruagem autopropulsada surge. Sai este ser chamado Neville. Ele entra e começa a proclamar o poder de Deus, e ele está vestido de poder. A primeira aparição de Deus ao homem é poder, onipotência, chamado El Shaddai. Eu me dei a conhecer a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai. Pelo meu nome, eu sou, não me dei a conhecer. Êxodo 6:3. Ele se deu a conhecer como eu sou primeiro a Moisés. Mas para Abraão, Isaque e Jacó, ele apareceu apenas como poder, puro poder. E estranhamente, a noite em que fiquei na presença do amor infinito, quando ele me abraçou,
E então ouvi o grito do nada, e então me vi diante do poder, pura onipotência, e ele vestia, como ela me viu usando, uma capa de Inverness, aquele que me ordenou ir ao mundo e contá-lo. E suas palavras foram hora de agir. Ele vestia uma capa de Inverness, e ele era poder infinito. Não havia compaixão naquele ser, e um segundo antes de eu ser abraçado, e eu era um com o corpo do amor infinito. E, ainda assim, quando me foi ordenado ir, não foi o amor que me ordenou, foi o poder, a onipotência. Agora, ela não sabia disso, e ainda assim quando ela me viu, o rosto usando o poder infinito, aqui estava Neville, e ele era todo poder. Bem, foi poder quem me enviou. Amor não me enviou. Amor me abraçou, e eu me tornei um com amor infinito, mas foi todo-poderoso que me enviou a este mundo para contar a história do poder, a história do poder. E, então, quando ela me viu esta noite, eu estava usando a mesma capa que aquele que me enviou usava, portanto, as palavras são: quem me vê a mim vê aquele que me enviou. João 8:19. Se você conhecesse aquele que me enviou, então você me conheceria, e se você me conhecesse, você conheceria aquele que me enviou. Quem me envia é aquele com quem eu me pareço. Quando ela me viu, eu estava usando a mesma coisa que ele usava quando ele me enviou. Agora, este é um mistério estranho e peculiar, mas é verdade. Cada palavra que eu te digo é verdade. Então, Marta hoje à noite, essa moça simples e doce, da minha idade que trabalhou até o dia exato, ela foi até Laguna para o Festival de Arte, e é um festival perfeitamente maravilhoso que acontece todo ano. Os 4 gostaram do festival, e no caminho de volta pararam para comer uma refeição mexicana simples, e não há álcool mais forte do que cerveja nesses restaurantes mexicanos, e então, um copo de cerveja, ela não é uma bebedora. E sentada ali com a refeição simples e um copo de cerveja, ela disse: "Oh, que sensação estranha!" E então sua cabeça começou a se mover em direção à mesa, e ela se foi de repente. E Marta não se viu, eu sei, restaurada a vida em um mundo como este, não, Marta é tão livre quanto qualquer um pode ser. Ela obteve a gloriosa liberdade e a liberdade dos filhos de Deus, porque ela viu a visão 6 meses antes. Ela viu a visão de Deus vestido como homem, vestido em poder, usando o rosto de um amigo, aquele chamado Neville. E então, quando ela me viu, ela disse: "Ele é Deus, e ainda assim ele é Neville, ele é Deus, ele é Neville. Porque só há Deus neste mundo, e ele usará todos os rostos do mundo." E, então, esta noite, enquanto você conta a verdade como a ouve das profundezas de sua própria alma, conte-a com base em, não em especulação, conte-a com base na experiência. Bem, então, amanhã você pode ser usado, vestido como poder, e aquele que vê você na vestimenta do poder, mas vê você, e você é seu amigo, ele vê um amigo vestido como poder e, portanto, ele é liberto. É assim que Deus os liberta neste mundo. Agora, não faz sentido neste nível, mas eu te digo, é verdade. E, então, devo derramar uma lágrima por Marta? Não, Marta foi libertada. Ela não foi restaurada à vida para continuar o drama, os horrores e as tristezas do mundo. Então, tudo nas Escrituras é verdade. Tudo é verdade. Então, peço que você acredite. Eu fui liberto, então não faz diferença para mim, no que me diz respeito, mas faz toda a diferença do mundo para você se você acredita ou não. Se você acredita, como Marta fez, então você terá uma visão semelhante. Eu posso não ser usado, outra pessoa que lhe conta uma história semelhante, com base em sua própria experiência, pois estou apenas lhe contando o que ouvi nas profundezas da minha própria alma, o que experimentei. Então, tendo contado exatamente o que experimentei, meu rosto é usado entre aqueles que vêm a mim. Mas outros podem vir em meus passos e contar a vocês uma experiência semelhante, e talvez o rosto deles seja usado, porque todos os rostos são os rostos de Deus. Ele é um ser de rostos infinitos, e cada rosto é o seu rosto. Então, você realmente acredita na história como a ouviu? Se você acredita, como ela, você pode encontrar uma experiência semelhante esta noite, e então, quando a história chega ao seu fim neste pequeno mundo de César, em vez de ser restaurado à vida, não,
você não é restaurado, você é liberto. Você está em um mundo completamente diferente, o mundo do céu, acima de tudo. Então, aqui. No princípio Deus, há somente Deus, num caixão no Egito. Gênesis 1, 1, Gênesis 50, 26, e esse caixão é cada pequena forma que foi formada no ventre da mulher. Agora, aqui vai uma pequena adumbração. Você leu no 4º capítulo do livro de Gálatas. E Abraão teve 2 filhos. Um da escrava, e outro da livre. Ora, isto é uma alegoria. Gálatas 4 versículo 22, 23. Bem, se isso é uma alegoria, o que diabos o sacerdócio, os ministros e os rabinos do mundo estão fazendo quando ensinam essa história como história? Ouça as palavras. Abraão teve 2 filhos, um nasceu de uma escrava e um de uma mulher livre, e estas são as palavras de Paulo. Agora, isso é uma alegoria. Você sabe o que é uma alegoria? É uma história contada como se fosse verdade, deixando que aquele que a ouve descubra o caráter fictício dela e aprenda sua lição. Bem, se a história de Abraão é uma alegoria, agora ouça estas palavras enquanto o Novo Testamento abre. E este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1, 1. Bem, se a história de Abraão é uma alegoria, então qual é a genealogia de Jesus? Ouça com atenção e leia o 4º capítulo de Gálatas, que é o livro mais antigo do Novo Testamento. Ele veio primeiro. Foi escrito muito antes dos 4 evangelhos. Esse era o evangelho, e Paulo afirma que ele é o evangelho, meu evangelho, e ele disse: qualquer desvio disto, seja anátema. Gálatas 1, 9, por quê? Isto veio a mim, não por intermédio de homem algum, não foi ensinado por homem algum, veio por revelação. Gálatas 1, 12. Agora, ele diz que a história é uma alegoria, porque isso foi revelado a ele. A coisa toda era uma alegoria. Bem, se é uma alegoria, pode ser história? Pode ser história secular? Não. Portanto, se Abraão começa todo o drama na história de Mateus, culminando em Jesus Cristo, e essa história é uma alegoria, então qual é o ponto culminante? Não significa que seja falso, mas não é como o mundo acredita que seja verdade. Então o mundo acredita que isso é história secular, mas não é, é história sobrenatural. A coisa toda está completamente fora desta esfera, assim como minha aparição em uma carruagem autopropulsada na presença de uma mulher, e eu me revelo a ela. Eu me revelei como o ser que estou dizendo a todos neste mundo que eu sou. Mas você escolhe um indivíduo, e você se revela a esse ser. Eu sei que eu nasci do alto, portanto eu sou um com o ser chamado Cristo Jesus, e ele é Deus. Então, neste momento do tempo, eu peguei Marta. No fundo da minha alma eu sabia que Marta tinha apenas uma questão de momentos nesta esfera, e aqui estava a fé de Marta, e então eu me revelei naquela imagem. E ela não tinha dúvida, nenhuma incerteza em sua mente, ela está olhando para Deus e ela está olhando para Neville, o mesmo ser, e ainda assim é homem, é Neville, e é Deus. E ela acordou, e não havia incerteza nesse nível. A razão começa a analisar e desmontar. Felizmente para ela, ela escreveu tudo e então disse: agora, Neville, eu não entendo, mas foi isso que aconteceu. Quando eu te vi, eu sabia que você era Deus, eu não tinha dúvidas. Eu não tinha incertezas. Enquanto falo com você agora, eu sei que você é Neville, e você tem todas as fraquezas da carne, e ainda assim eu sei que isso era a verdade. Bem, essa era Marta, e ela vai, aproveitando o almoço com 3 amigos. Então, naquele momento da partida, ela simplesmente se encontrou no céu, e o céu é o último, a união final do homem com Deus. Então, é onde Marta está agora. Não apenas isso, ouça estas palavras. No capítulo 9 de Coríntios, quando eles questionaram Paulo sobre sua afirmação de que ele era um apóstolo, ele disse: não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi eu o Senhor Jesus? E Coríntios 9, 1. Ele disse que o pré-requisito indispensável para o apostolado e a liberdade deste mundo de morte era ter visto o Senhor Jesus e conhecê-lo.
E foi isso que Marta fez. Ele afirma isso no primeiro versículo do capítulo 9 de Coríntios. Não sou eu livre? A liberdade depende de ver e conhecer o Senhor Jesus. Você pode vê-lo, mas não conhecê-lo. Você pode andar na rua como ele, visto pelas pessoas, mas elas não acreditam. Elas não sabem disso. Ver e saber são a mesma coisa, então elas realmente não viram. Bem, se elas realmente o tivessem visto, elas o teriam conhecido. Mas Marta me viu no verdadeiro sentido da palavra, e tendo visto, ela me conheceu, pois as palavras ver e conhecer em grego são as mesmas. Vê-lo no verdadeiro sentido da palavra é conhecê-lo. Então, se você realmente me conhecesse, você teria conhecido meu Pai, mas você não conhece nem meu Pai nem a mim, pois se você tivesse me conhecido, você teria conhecido meu Pai. Então, você me viu, mas você me vê o quê? Como o carpinteiro ou o filho do carpinteiro? Então, no finalzinho, ele aparece, e eles não o reconheceram. Eles pensaram que ele era um carpinteiro. Isso é depois da ascensão. E então eles disseram: não ardia o nosso coração dentro de nós quando ele nos interpretava as Escrituras? Ele abriu as nossas mentes e interpretou as Escrituras, e não ardia o nosso coração dentro de nós? Mas eles não o conheciam. No final, ele ainda era desconhecido e invisível para aqueles que o seguiram por toda a vida. Mas o indivíduo realmente acredita nisso, e tudo é determinado internamente, com base na fé, e assim, o único que realmente acredita nisso será destacado, e um drama semelhante a esse se desenrolará, e ele verá, ou ela o verá. Ele estará usando o rosto do amigo, o corpo de um homem, e o corpo será todo poder, pura onipotência, e ela saberá, ou ele saberá, que ela estava na presença do Deus ressuscitado. E ela o viu como um amigo, e assim, vendo-o como um amigo, ela é libertada, e ele é libertado, livre do mundo do pecado e da morte, sem mais retornar a este mundo. E não me refiro à reencarnação. A Bíblia não ensina reencarnação. Ela ensina restauração, mas não reencarnação. Você é restaurado. Todos são restaurados em um corpo que é inexplicavelmente novo, maravilhosamente novo, em um mundo como este, e você segue em frente, desempenhando o papel que você deve desempenhar, até que essa obra seja feita em você. Quando a obra é feita em você, então ele é formado em você, e então você estará realmente contando a história que estou lhe contando agora. Chegará o dia em que você ficará com muita fome, não de comida, como lhe é dito no livro de Amós. Enviarei fome ao mundo. Não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós 8, 11. E nada neste mundo pode satisfazer essa sede ou essa fome, a não ser uma experiência com Deus. Então, Marta tinha que ter uma sede, uma fome de experimentar Deus, e então eu contei a ela o que eu tinha experimentado, e que Deus e o homem são um. Ela acreditou, e ela teve que chegar ao ponto onde ela pudesse experimentar Deus como um amigo. Por isso, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dito. João 15, 15. Nota: no texto é usada a palavra servo, mas numa nota de rodapé é notada a tradução escravo. Em outras palavras, tudo o que experimentei do meu Pai, eu contei a vocês. Não escondi nada. Não há um mês em que não recebo convites de pessoas, pequenos grupos, dizendo: vocês certamente devem ter algo mais do que dizem publicamente. Vocês formariam uma classe? Pagaremos qualquer coisa que vocês pedirem. E eles estão dispostos a pagar qualquer preço por uma classe exclusiva de, digamos, 20. Não tenho nada que eu pudesse contar a uma classe de 12, 20 ou 1, que eu não tenha contado a vocês. Não tenho nada que eu tenha guardado em segredo. Não tenho segredo algum. Então, eu não poderia, a menos que eu fosse um mentiroso, se eu formasse um grupo como uma classe exclusiva para contar a eles algo que eu não contei publicamente, seria apenas para ganhar o dólar que eles me ofereceram. É uma grande tentação. Quando 20 pessoas se juntam e dizem: eu dou $1.000 para cada um, então $20.000,
Você diz quanto tempo a aula vai durar: 1 semana, 2 semanas. Bem, é uma grande tentação não pegar os $20.000 em 2 semanas. Mas o que eu poderia dizer a eles e viver comigo mesmo que eu não tenha dito a todos no mundo? Eu digo isso à minha empregada. Ela vem para casa uma vez por semana, toda segunda-feira, e ela é como um membro da família. Quando Doris vem à casa, nós discutimos. Quando ouço alguma declaração dela que é do lado negativo, eu a provoco, e então passo 5, 10, 15 minutos com Doris. Estou pagando a ela, veja bem, então estou simplesmente impedindo-a de fazer o trabalho que ela deveria fazer, dizendo-lhe alguma coisa. O que mais eu poderia dizer a outra pessoa além de dizer a Doris? Não consigo encontrar nada que tenha guardado em segredo. Tudo o que ouvi de meu pai, isso vos disse. João 15, 15. Então, eu não tenho nada que eu poderia dar a qualquer classe privada que eu não possa dar, e não dei, à classe pública. Nenhuma classe privada, nenhuma. Mas há aqueles que acreditam que você tem um segredo que você ainda não revelou, e é algo em que eles podem colocar os dedos e alegar que eles tinham algo que ninguém mais tinha. Bem, eu não tenho isso. Então eu os chamo de amigos. Eu chamei Marta de amiga. Eu chamei Marge, com quem ela estava quando ela caiu morta, e Marge teve uma experiência semelhante. Só Marta viu que era Deus, ele é Neville, e ele é Deus, mas Marge, com quem ela estava quando ela caiu morta, me viu como Jesus em pé na praia, de frente para essa enorme multidão de pessoas, todas de diferentes religiões, e eu estou falando em uma língua que todos eles entendiam, mas eles diferiam, mas cada um me ouviu na língua de sua própria língua, e ela disse: Ora, ele é Neville, mas ele é Jesus. Parece o cúmulo da blasfêmia dizer isso, mas estou lhe contando o que sei por experiência própria. Mas isso não acontece aqui. Jesus como homem nunca andou na face desta terra, não aqui. A Bíblia não faz referência a nenhum homem que já andou na face desta terra. É um drama sobrenatural se desenrolando no homem. Então, cada criança nascida de mulher é o futuro Jesus, e isso é simplesmente um padrão se desdobrando dentro dele. Ele é o homem padrão. E quando isso se desdobra, ele sabe quem ele é. Ele conta isso aos seus amigos, alguns acreditam nele, outros não. A maioria não vai. Ele conta isso à sua família, e eles riem dele. Como lhe é dito no capítulo 7 de João. Seus irmãos não acreditaram nele e se afastaram dele. João 7, 5. Eles não acreditaram nele. Ninguém acreditou nele, exceto alguns poucos, apenas um punhado, e no final do drama ele andou com eles e disse: O que é todo esse barulho? E eles disseram: Vocês não ouviram? E começaram a contar a ele, mas pensaram que ele era o jardineiro. Eles ainda não o reconheceram. Lucas 24 versículo 17, 18. Mas a glória para mim esta noite é que Marta reconheceu isso aqui, e que hoje, por esse reconhecimento, ela foi libertada. Livre como o vento, não há mais restauração da vida no mundo de César, e a mesma coisa está acontecendo, acontecerá eventualmente com Marge quando Marge cair deste mundo, a mesma coisa. E todos que realmente têm fé no que estou falando terão, e me verão porque terei o desejo de me revelar. Ele se revela a si mesmo em uma visão e se revela dessa maneira. Ele fala em um sonho, como Marge teve o sonho da caixa como um pequeno caixão, e ela sabia que dentro dela ela estava lá e ela era Joseph. Ela sabia que não poderia sair daquela caixa até que dentro daquela caixa ela se tornasse Jesus, pois somente Jesus ressuscita. E assim, ele ressuscita. Quem ressuscita? Ele é designado Filho de Deus em poder por sua ressurreição dos mortos. Então, somente Jesus ressuscita, então ela tem que realmente se formar em Jesus para ressuscitar, e todo aquele que ressuscita como Jesus. Não há nada neste mundo que ressuscita, exceto Jesus. Então, mesmo que seu nome seja João ou Maria ou Pedro, quando você ressuscita dos mortos, você é Jesus sem perda de identidade de ser Maria, ser Pedro, ser Neville ou ser qualquer outro nome. Este é o mistério. Agora, esses mistérios da Bíblia não são assuntos para serem mantidos em segredo,
mas são verdades que são misteriosas em caráter. É difícil transmiti-las à mente racional. A mente fica parada diante do mistério de Deus. Você está tentando racionalizá-lo. Você não consegue. Então, aqui, todo o Antigo Testamento é uma adumbração, um prenúncio de uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente. É como um esboço. É por isso que, quando Paulo disse aos Gálatas, ele disse: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Diante dos olhos de quem Jesus Cristo foi retratado como crucificado? Gálatas 3, 1. Ele está perguntando a eles: vocês se esqueceram? Deixe-me perguntar apenas isto. Vocês receberam o Espírito pela pregação da lei ou pela fé? Vocês são tão insensatos? Tendo recebido o Espírito pela fé, vocês agora estão retornando à carne? Gálatas 3 versículo 2, 3. Você vai ver Jesus como um ser de carne e osso? Ele não é de carne e osso, ele não é deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8, 23. Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8, 23. Você vai vê-lo deste mundo? Ó, Gálatas insensatos! Gálatas 3, 1. Você o viu retratado, vá a uma peça e veja o drama se desenrolar diante de você. Você realmente acredita no que vê como fato, ou vai extrair disso, como alegoria, e tirar disso o que realmente pretende lhe dizer? Então, aqui está uma peça se desenrolando diante de você. Isso não é o fato, isso é a alegoria. Agora, tente extrair o significado da história como você a viu se desenrolar diante de você, pois ela foi retratada diante de você. Então ele disse: De agora em diante, a ninguém considero segundo a carne. Ainda que outrora considerei a Cristo segundo a carne, já não o considero assim. 2 Coríntios 5, 16. Então, ele acreditava em um Cristo físico, como todo o vasto mundo acredita. Então, quando a luz veio a ele e a coisa toda se desdobrou dentro dele, ele não conseguia ver um Cristo físico. Ele disse: Eu não considero ninguém de um ponto de vista humano. Embora eu tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano, eu não o considero mais assim. 2 Coríntios 5, 16. Leia. Então, aqui, você e eu somos o único ser, usando esta cruz, indicando o corpo, e desta cruz nós ressuscitaremos e quando ressuscitarmos, seremos o Senhor Jesus Cristo. E então dramas como o que eu contei a vocês acontecerão, e vocês libertarão aqueles que acreditam nisso. E todo aquele que agora crê em mim, disse ele, conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. A verdade? Bem, que verdade devo saber? Ele disse: Eu sou a verdade. João 14, 6. A verdade? Bem, que verdade devo saber? Ele disse: Eu sou a verdade, em outras palavras. Conheça-me. Eu lhe disse quem eu sou, e chegará o dia em que eu me revelarei a você, e você me conhecerá e, portanto, você estará conhecendo a verdade, e essa verdade o libertará. Você realmente me conhecerá como eu lhe disse que sou e, naquele dia, você será liberto no minuto em que me conhecer. Pois no minuto em que eu me revelar diante de você, estarei usando o corpo de um homem, pois Deus é homem. Estarei vestido com o de poder, pois ele é poder infinito. Mas usarei meu rosto, e meu rosto é seu amigo. E, então, serei seu amigo, e não o chamarei mais de escravo, pois o escravo não saberá o que estou fazendo, mas o chamarei de amigo, pois lhe contei tudo o que já ouvi de meu pai, tudo o que já experimentei nos mistérios que lhe contei. Então, você é meu amigo, e me verá como eu lhe disse que sou e naquele momento em que você me vê e acredita nisso, porque não tem incerteza dentro de você, você é liberto. Então, quando o seu pequeno momento chega no tempo de partir deste mundo e você deixa o corpo, você não é restaurado, você é livre. Você é um filho de Deus, imortal, vestindo um corpo glorioso e glorificado no corpo do Cristo ressuscitado. Todo mundo vai ter isso.
Só podemos adiá-lo por nosso cinismo e nossa, atitude descrente em relação a isso. É a coisa mais difícil. Não estou dizendo que é a coisa mais fácil do mundo de entender, mas é verdade. Cada palavra é verdade. E você consegue conceber algo que vale a pena refletir, além disso? Não nega o mundo de César. Oh, no mundo de César você pode ter tudo o que quiser, mas tudo o que quiser você pode ter. Está tudo aqui para ser tomado. Se você ousar assumir que agora é o que quer ser, e não falhar na suposição, você conseguirá. Se você andar como se fosse o que gostaria de ser, você conseguirá. Aqui está um amigo meu em Los Angeles. Ele vem a todas as reuniões, um rapaz bonito e maravilhoso de cerca de 40 anos de idade. Ele diz, no meu escritório, esta garota perfeitamente adorável, ela atende todos os diferentes cavalheiros que estão no escritório e todos nós a amamos. Um dia, ela entrou no meu escritório e passou 20 minutos me contando sobre os horrores deste mundo, onde há tão poucos homens elegíveis para o casamento, e tantos idiotas, milhões de idiotas e tão poucos homens elegíveis. Então, depois que ela derramou por 20 minutos, eu não disse uma palavra para ela, ela saiu do escritório, e eu fiquei sentado lá por alguns minutos, e eu ouvi dentro de mim, eu ouvi me dizer que ela tinha conhecido o homem mais glorioso que já andou nesta terra, e eles estão namorando e, ela está apenas caminhando nos céus. Eu fiz isso naquele momento. No meu caminho para casa, dirigindo na rodovia, eu fiz isso de novo. Na manhã seguinte, quando eu estava me barbeando, eu pensei nela, e eu fiz isso de novo. Em 10 dias eu não tive nenhuma confirmação disso. Ela ainda veio ao escritório trazendo os papéis, e como ela entrou e ainda parecia estar triste, eu fiz de novo. 10 dias se passaram, e de repente, ela entrou, e aqui está o puro êxtase. Ela passou meia hora do meu precioso tempo me contando sobre o homem dos homens neste mundo. Eles estão namorando, e estão namorando noite após noite. Ora, não há uma pessoa neste mundo comparável a este homem. O que ele fez? Ele simplesmente usou sua imaginação para dar a ela o que ela queria. Ela queria um homem, não um idiota, então ele simplesmente conseguiu um homem. E agora, no que diz respeito a ela, ele é simplesmente o melhor homem do mundo. Eu fechei isso na última sexta-feira de junho, então não sei se está consumado ou não, não sei. Mas eles estão namorando todo dia, e no que diz respeito a ela, ele é o único homem do mundo. Mas quem fez isso? Meu amigo, seu nome é Hayley. Ele se sentou, ele gosta dela como amiga, e todos os homens no escritório, eles gostam dela. Ela trabalhou no escritório por um tempo. É um escritório de publicidade. E sabendo desse princípio, ele imagina. Tudo bem. Vamos esquecer todas as pessoas neste mundo que ela acha que não são boas, e agora vou ver se ela tem um homem perfeito. E foi tudo o que fez. No caminho para casa, ele fez, na manhã seguinte, quando estava se barbeando, ele fez, e ele foi lembrado pela tristeza dela que algo deveria ser feito mais do que ele fez, então ele fez de novo. Então, ele fez isso talvez 4 ou 5 vezes naquele intervalo, e em menos de 2 semanas, ela encontra um anjo na Terra. Claro, ele pode não ser sempre assim, mas, no entanto, no momento, ele é tudo o que ele, Hayley, queria que ela encontrasse. Você pode ter qualquer coisa neste mundo, não importa o que seja, se você aplicar a lei de Deus. E a lei de Deus é simples. O que quer que você deseje, acredite que você recebeu, e você receberá. Se você acredita que recebeu, como você se sentiria? Como você se sentiria? Esse é o sentimento, pegue-o. Pegue esse sentimento, e não o deixe ir. Você me encontrou, não me deixe ir. Deixe todos os outros irem, mas não me deixe ir. Você encontrou salvação nesse estado de espírito. Esse estado de espírito, se fosse verdade, salvaria você de tudo o que você tinha antes, mas não queria. Agora, esse humor vai te salvar. Pegue esse humor, pois esse é o humor que vai te salvar e ande nele.
Isso pertence ao mundo de César, mas enquanto estamos no mundo de César, por que não usá-lo? E usá-lo sabiamente, usá-lo amorosamente. Mas estou tentando levá-lo além do mundo de César, para algo que nunca passa, porque o romance mais glorioso do mundo hoje deve chegar ao fim, e a morte acabará com ele. Você ama seu filho, e você morrerá neste exato momento por ele. Se você e seu filho fossem segurados por algum monstro no mundo, e eles dissessem: um de vocês deve morrer, nenhum pai neste mundo hesitaria por uma enésima parte de segundo, que ama seu filho, em dizer: tire minha vida. Ele não poderia por um momento, se ele fosse um pai que ama seu filho, hesitar em dizer: sobre o que você está perguntando? Você não faz essas perguntas, é apenas: tire minha vida. O que isso importa? Mas prometa-me como um homem e salve a dela. Não tire a dela, você não pode tirar as duas. Você tira minha vida. Você não hesitaria se amasse alguém. No entanto, ele tem que se separar, ou você vai primeiro ou ela vai primeiro, e todo homem digno de seu nome quer ir antes daqueles que ama. Ele não quer dizer adeus para alguém aqui que ele realmente ama. Ele quer ir primeiro. Mas tem que ser uma separação no mundo de César, mas não no mundo do céu. Não há separação. É um corpo imortal. É um corpo que é para sempre, e relacionamentos são para sempre, eles não são separados. E é harmonia, e um corpo sustenta tudo, e um Senhor, um corpo, um espírito, sem perda de identidade. Então, aqui, enquanto estamos aqui, mesmo sabendo que temos que nos separar, você entra em um prédio ou entra em uma cidade, e um prédio que você conhecia e amava, onde está? Ele se foi. Eu vou para Nova York todo ano. Você pode entrar em um táxi e dizer: leve-me para fulano de tal. Isso se foi, senhor. Bem, eu vou te dizer uma coisa, me leve para aquele restaurante. Ora, isso também se foi, senhor. Então você pega outro restaurante, depois de um tempo, você pensa: o que sobrou? É melhor você ficar com algo que você acha que sobrou, porque você mencionou este hotel. Aquele hotel se foi, e eu não estou brincando. Quer dizer, por experiência própria, eu vivi lá por anos e anos. Cheguei à cidade de Nova York em 1922, e vivi na cidade de Nova York. Eu conhecia cada centímetro quadrado dela. E aqui, esses hotéis adoráveis onde eu costumava jantar e restaurantes diferentes, bem, esse hotel se foi agora, esse restaurante se foi, e todos eles se foram. Novos prédios estão em seus lugares, sim, mas você não conhece esses prédios, e você não conhece o pessoal dos restaurantes. Eles se foram todos. Então, nada é permanente neste mundo. Tudo desaparece. Mas enquanto desaparece, tudo bem, você tem que viver no mundo de César, aplicar sua lei e ter toda a felicidade que você quer neste mundo. Não deixe que ninguém lhe diga que há algum limite imposto ao poder da crença. Não há limite imposto a ela. Mas não se esqueça da promessa. Pense na promessa, pois essa é a única coisa importante neste mundo. Quando você acorda e é Deus, sem perda de identidade. E posso te dizer: não importa o que você possa pensar de si mesmo hoje, como um homem, e você sabe que cada pessoa no mundo pode ser melhorada em seu corpo, em seu rosto, eu estou te dizendo, quando você vê o rosto que é seu rosto, não há espaço para melhoria. Não há espaço para melhoria. Eu não me importo com o que você pode pensar de si mesmo hoje, ou o que qualquer pessoa no mundo pode pensar de você, não há espaço para melhoria. Esse rosto é o rosto de Deus. É perfeito, e ainda assim é o seu rosto, e todos saberão que estão olhando para você, e ainda assim, é o seu rosto, e não há espaço para melhorias. É o rosto de Deus. E o corpo é homem, e você pode usar a vestimenta do poder, ou você pode usar a vestimenta da sabedoria, pois ambas são as definições de Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E Coríntios 1, 24. No caso desses dois, e eu vesti a vestimenta do poder em um, e eu vesti na outra a vestimenta do amor, pois essa é a verdadeira vestimenta de Deus.
Mas você não a veste porque você é simplesmente um homem aos olhos de César, e uma pessoa muito fraca, limitada e frágil. Agora, vamos entrar no silêncio. Perguntas do público. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Não, eu disse que o homem pode, por seu cinismo, como dito nas Escrituras, virar as costas para a verdade. Ele não vai impedi-la de se cumprir. Ele poderia, ao se afastar dela, atrasá-la no que lhe diz respeito, mas ele não vai impedir o fim último, porque é a vontade de Deus que ninguém se perca, e todos serão salvos. Todos serão salvos, não importa quem ele seja, até mesmo os Hitlers e os Stalins do mundo. Ninguém será descartado. Mas, se eu zombar da palavra de Deus, como nos é dito na segunda carta de Pedro, nos últimos dias, zombadores virão zombando, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3 versículo 3, 4. Bem, desde que os pais dormiram, todas as coisas continuaram como eram desde a fundação do mundo, e eles se esquecem de que 1000 anos são como um dia aos olhos de Deus. Então, eles estão se perguntando o que aconteceu desde que os pais dormiram. Bem, você e eu somos os pais, e estamos dormindo, e não acreditamos nessas coisas. Por exemplo, encontro mais crença entre estranhos do que encontraria na minha família. Na minha família, não tenho crença alguma. Minha esposa, sim, minha esposa acredita. Meu filho, não, no que lhe diz respeito, isso é tudo estúpido. Minha filha, ela acredita, mas como todas essas jovens garotas de hoje, ela tem 26 anos, é formada na faculdade, e ninguém é mais estúpido do que seu pai quando você tem 18, e então, quando você tem 24, é incrível o quão rápido ele se tornou sábio. Em 4 curtos anos, ele se tornou tão sábio, mas aos 18 anos ele era a pessoa mais estúpida do mundo, porque ela sabia que eu não conseguiria passar em nenhum exame que fosse dado a ela para entrar na faculdade. Eu seria reprovado em qualquer exame da faculdade e então, portanto, ela me catalogou imediatamente como estúpido. E as pessoas mais sábias que ela conheceu, que estavam na faculdade, eram os professores. Todos eram simplesmente gigantes aos olhos dela, mas, de repente, eles se tornaram apenas pessoas normais, e então seu pai, que era estúpido, bem, ela não expressa isso, mas eu sei que ela mudou sua atitude. Mas meus irmãos e minha irmã em casa, eles não podem me dar uma palavra porque eles não acreditam em nada do que eu digo. Primeiro de tudo, Neville é simplesmente um dos garotos. Bem, eu sou um dos garotos, eu não posso negar isso. E então, do que diabos ele está falando, porque todos eles acreditam na historicidade das Escrituras. Eu digo à minha irmã que não é história, não é história secular. É a história da salvação. É história eterna, mas não é história secular. Bem, minha irmã é um pilar da igreja cristã, a igreja anglicana. Ela contribui, não apenas com seu tempo, mas com seu dinheiro. Ela dá generosamente para a igreja, apoia o asilo, todos os asilos, e ela é a mais generosa porque ela tem. Ela tem muito dinheiro, e ela dá generosamente para a igreja. Mas ela também dá seu tempo para a igreja, e ela está sempre na igreja nas manhãs de domingo, esteja ela se sentindo bem ou não, seu marido tem que levá-la para a igreja, e ela vai. Ela tem que estar na igreja. Então nos reunimos e durante o café da manhã, ela não quer discutir isso, mas algo sempre surgirá para, você sabe, provocar alguma coisinha. Mas é irritante no que diz respeito a ela. Isso a perturbará, e ela não quer ser perturbada. Ela está satisfeita que Jesus é um homem, como lhe foi ensinado, não como ela descobriu nas Escrituras ou em uma visão, mas como lhe foi ensinado por seus ministros. E eles são tão cegos quanto minha irmã. E no que diz respeito aos meus irmãos, eles ganharam todo o dinheiro do mundo que eles querem ou precisam, e não os perturbe. Como meu irmão Vitor disse, olha aqui, você está interessado no que vai acontecer depois deste mundo. Eu não sabia o que ia acontecer quando entrei nele, e fiz um bom mundo dele. Eu vim aqui sem saber o que eu deveria fazer, e eu fiz um ótimo trabalho, ele disse. Bem, quando eu for para o outro mundo, eu farei um bom trabalho também. Então, esse é o conceito dele. Então,
só não mencione nenhuma dessas coisas porque eu não estou interessado. Então, quando vou para casa, deixo-os sozinhos apenas para cumprir a Escritura. Essa coisa toda é cumprimento da Escritura. Seus irmãos não creram nele. João 7, 5. Eu tenho uma tia, ela tem 92 anos. A família a apoia. Ela mora em Jersey. Ela e eu, quando eu era apenas um menino e as visões começaram, ela se considerava uma cristã maravilhosa, maravilhosa. Ela não podia deixar sua filha se casar com o filho do diabo, não porque ele era cristão, mas de uma denominação diferente, então ele era filho do diabo. Então, eles se casaram de qualquer maneira. E aqui está esta minha tia, e um dia eu disse a ela: Você não sabia que Jesus tinha irmãos? Porque eu sabia que ela acreditava na palavra literal das Escrituras. Ela disse: Nosso bom Senhor tinha irmãos? E ela simplesmente se levantou e saiu correndo da sala. Ela não podia estar na presença do diabo que era seu sobrinho. Então, quando ela voltou, eu disse: Você tem uma Bíblia? Sim. Eu disse: Vá e pegue. Ela trouxe. Eu disse: Abra. Abra no capítulo 6 de Marcos e comece a ler. Bem, você só chega ao terceiro versículo quando eles nomeiam os irmãos. Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs estão conosco hoje. Marcos 6, 3, plural, e quando ela leu, ela pegou o livro, e ela poderia tê-lo comido, porque eu a fiz ver o que ela não tinha visto antes. Ela quer a palavra literal. Bem, leia a palavra literal. Ele tinha pelo menos, no mínimo, era uma família de 7. E, então, ela quer acreditar nessa estranha e peculiar rigidez. Não. Um homem vinha às minhas reuniões todas as noites quando eu dava palestras em Los Angeles até uma noite em que eu disse: Eu sou Mary. Eu disse: Eu sou Mary, e Deus deve dar à luz, se eu for abençoado agora e para sempre, a vida será. E ele disse da plateia, ele estava na primeira fila, você não se parece com Mary para mim. Eu disse: Posso te dizer que você é Mary também? Você se diz um homem. Ele é um boina verde, sempre usou sua boina verde, ele é do regimento boina verde, e tem muito orgulho disso. Ele sempre a usou, mesmo estando na reunião, ele nunca tirou o chapéu. Eu disse: Tu és Maria, e assim como eu dei à luz a Cristo, tu deves dar à luz a Cristo ou viver no inferno pelo resto da eternidade, pois a única salvação é dar à luz a Cristo, e tu a darás. Ele nunca mais voltou. Depois da reunião, ele se apresentou e disse: Sabe, eu quero te dizer uma coisa, Neville, você ensina um pouco da verdade, mas não toda a verdade. Eu disse: Bem, muito obrigado. Por hoje é só. Boa noite.